O que eu queria dizer, na verdade, era falta de uma memória institucional que dê-nos uma orientação de como agir perante situações onde são necessárias garantias soberanas. Eu insisto no meu ponto de partida para este debate, a ideia de falta de seriedade na forma como nós gerimos a coisa pública. Há projetos neste país que são aprovados em quintas, em ambientes de bebedeira, projetos que são aprovados em cafés, em que o ministro vira ambiente de copos e diz para o Presidente, se construirmos como dizia bem o professor Simango, se construirmos um aeroporto em Gaza, onde não tínhamos até se erguer o aeroporto Filipe Jacinto Nyusi, o Presidente pode entrar para a história como, até sendo do Norte, conseguiu implantar um aeroporto numa província que nunca teve um aeroporto. Portanto, é esta coisa de falta de seriedade, sabe? E um pouco também de falta de patriotismo na forma como nós cuidamos do bem que é de todos os moçambicanos. Está a dizer uma coisa muito interessante, Mustafa, a questão da memória institucional. Já temos casos de falhanços graves em alguns projetos, em algumas iniciativas, como se disse, o caso do Aeroporto Internacional de Nacala. Como é que, novamente, estamos a cometer um erro e erguendo o aeroporto Filipe Jacinto Nyusi em Gaza? Isto mostra que o Estado, no caso de Nacala, como os aeroportos de Moçambique foram incapazes de pagar a dívida, o Estado tem que pagar agora. Significa que nós temos que pagar. Então, se de facto há alguma... Perdão, o que queria dizer em relação a isto é que o Estado está a ser colocado numa situação de vítima por uma elite política irresponsável que não está preocupado em gerir o Estado, em dirigir o país, pensando no bem das pessoas, mas de as pessoas se servirem elas próprias, como dizia o professor Simango, de assegurarem os interesses próprios, os interesses pessoais, e não os interesses da coletividade. Se não fosse este o caso, nós já teríamos casos de responsabilização por uma gestão ou por decisões mal tomadas que colocam o Estado em situações complicadas de ter que pagar por aquilo que foi mal feito por o seu gestor. Olha para o caso das linhas aéreas de Moçambique. É o exemplo mais evidente da falta de seriedade na forma como nós, como país, lidamos com a questão do setor empresarial do Estado. Eu posso muito Qual é a saída que poderia ser encontrada para esses casos em que os projetos que mostram altos níveis de sustentabilidade, de acordo com aquilo que são as projeções iniciais, fracassam? E para evitar que o Estado seja ele a tomar as dívidas, que outro caminho poderia ser encontrado? Eu penso que o primeiro aspecto mesmo é começarmos a ser sérios nas coisas que nós fazemos e compreendermos que aquele que prevaricar tem que ser responsabilizado. Não interessa se essa pessoa é do partido A ou B. É aí onde eu dizia que um dos elementos que é importante para entendermos a crise dentro do setor empresarial do Estado é a inércia por parte das instituições do Estado. Aquilo que está a acontecer, por exemplo, no caso das linhas aéreas de Moçambique, se nós não tivéssemos pessoas ligadas à elite política deste país a tirar benefício dentro das linhas aéreas de Moçambique, nós teríamos muita gente a ser responsabilizada neste país. Mas isto não acontece por quê? Porque tens pessoas dentro da estrutura do partido que dirige este país que comem dentro das linhas aéreas de Moçambique. O presidente Chapo veio dizer uma coisa muito importante aqui, que há raposas nas linhas aéreas de Moçambique. O que é que se fez com as raposas? O jornal Savana depois apareceu a trazer o nome, a lista das pessoas que teriam ido à Europa para identificar aviões para o Estado comprar, que depois não fizeram nada. O que é que foi feito a essas pessoas? Não se fez absolutamente nada. Por que é que não se responsabiliza a estas pessoas? Não responsabilizando estas pessoas, fica claramente a ideia de que aqueles que gerem o Estado sabem exatamente o que é que está a acontecer, entendem as causas da crise dentro do setor empresarial do Estado. Há uma questão que nós temos estado a deixar de lado, mas que eu acho que é extremamente importante quando nós estivermos a discutir a questão do setor empresarial do Estado. Tu tens
as linhas aéreas de Moçambique têm um presidente do Conselho de Administração. Tens os caminhos de ferro de Moçambique, tem um presidente do Conselho de Administração e depois tem uma pilha de diretores ali para ajudarem a conduzir, a dirigir aquela empresa para os objetivos que nós queremos. Depois, estas pessoas têm um ministro que é membro do governo, que tutela as instituições que as pessoas dirigem. E depois tens uma entidade que, para mim, não está clara qual é a função e que ganhos ela traz na gestão dessas instituições, que se chama IGEP. Então, se nós quisermos ser sérios como país, quisermos organizar o país, quisermos organizar o setor empresarial do Estado, precisamos de mudar a forma como nós olhamos para o bem comum, entendermos que não é para nos servirmos, é para servirmos. E isto passa necessariamente também, só para terminar, Mustafa, com efeitos imediatos, desmantelarmos o IGEP. O IGEP só ajuda a criar confusão nas instituições. O IGEP não é senão um instrumento do Partido Frelimo para assegurar que as empresas do setor empresarial do Estado elas sirvam de uma espécie de vaca leiteira para atender essa elite. É preciso dizer-me que o IGEP... Permita-me uma questão adicional. Diz que para a resolução deste problema é uma questão de se ter no governo pessoas sérias e se olharem com seriedade a coisa. Esta questão da seriedade, de não envolvimento em esquemas, tal como estivemos aqui a fazer a referência dos gestores mal intencionados, é bastante subjetiva. Estamos a falar de uma discussão, de um assunto que lida com impostos dos moçambicanos que estão a ser desviados e se quisermos deixar como resposta passarmos a ter dirigentes ou pessoas idóneas, é bastante subjetivo como se pode chegar a este caminho. A questão é que modelos concretos é que se podem ser adotados, instituídos, de forma a que haja maior cautela na atuação do Estado, quando vai avalizar a contratação de dívidas para o seu setor empresarial. É simples, Mustafa. A questão central, o primeiro passo, é entendermos que existem os políticos, mas existem aqueles que fazem negócio. Os políticos têm que fazer política, eles têm que se ocupar da política. Os gestores públicos das empresas do setor empresarial do Estado devem se ocupar de fazer os negócios para assegurar que o Estado tenha dividendos e não o que está a acontecer agora. O que está a acontecer agora é que as empresas do setor empresarial do Estado elas estão alimentadas, são uma espécie de prejuízo para o Estado, porque é o Estado que, inclusive, tem que tirar dinheiro para assegurar que essas empresas paguem até salários, como acontece nas linhas aéreas de Moçambique. Portanto, esta questão da seriedade, volto a insistir, é extremamente importante. Se nós não formos sérios, entendermos que é preciso acabarmos com a ingerência, é preciso separarmos, haver separação de águas, deixarmos que os políticos façam política, e deixarmos que aqueles que têm que gerir os negócios se ocupem da gestão de negócios. E não é isso que está a acontecer neste país. E acaba faltando responsabilização exatamente porque há esta interferência do poder político, dos políticos na questão da gestão dos negócios. Que isso significa responsabilizar os prevaricadores, ou mesmo que é igual a responsabilizar o sistema.